18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus, começando pra você mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Boa noite. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. A gente começa com os destaques do dia. Polícia Federal faz operação contra a quadrilha que comercializava bens apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. A operação prendeu um delegado da Polícia Civil, um secretário de Infraestrutura e um advogado. Prefeito reeleito Davi Almeida prepara a reforma de secretarias para o ano que vem. Termina em prisão o julgamento do TRE sobre a reeleição de Adail Pinheiro em Quari. Hora 6:02, esses e outros assuntos, os destaques do dia. O que aconteceu nesta quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Você confere aqui no 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite, aqui no melhor Mix do Brasil. No ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, a quinta-feira começou com a operação da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas. A ação foi desarticular um esquema criminoso que desviava e comercializava bens apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal no município de Humaitá, interior aqui do estado do Amazonas, Karime. Carlão, além de Humaitá, a ação da polícia aconteceu também em Itacoatiara e aqui em Manaus. A investigação apurou que a associação criminosa contava com a participação do delegado da Polícia Civil de Humaitá, Mário Melo, do secretário de Infraestrutura também de Humaitá, Edivaldo Meirelles, e de um advogado. Olha só, segundo a Polícia Federal, os envolvidos aproveitavam as posições de confiança para desviar e comercializar bens apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, incluindo a venda ilegal de aproximadamente 3 toneladas de cassiterita. Carlão, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, justamente expedido contra o delegado que foi preso. O repórter André Meirelles, ele acompanhou essa operação e tem as atualizações. Fala pra gente ao vivo, agora aqui no 18 horas. Boa noite, André. Então, o nome desse advogado preso não foi divulgado, não é isso? Boa noite, André. Olha, a Polícia Federal não divulgou os nomes aí desses suspeitos, nem do advogado e nem também das pessoas que eram alvos de operação de busca e apreensão desses envolvidos aí. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na Mix FM. Olha, a investigação revelou um esquema de corrupção que contava com a participação de um delegado da Polícia Civil do Amazonas, como você falou, Karime, Carlão, um secretário municipal de infraestrutura e esse advogado de nome não divulgado. Segundo a Polícia Federal, os envolvidos, eles utilizavam aí as suas posições de confiança para desviar e, claro, comercializar bens apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal que eram encaminhadas à delegacia da Polícia Civil em Humaitá. Na delegacia, os proprietários de bens apreendidos através do advogado realizavam pagamento de propina para o delegado, isso tudo a fim de reaver aí o material. E a Polícia Federal informa que, além de enganar o Ministério Público e o Poder Judiciário, os envolvidos simulavam a destinação das apreensões à Secretaria Municipal de Obras, aqui no município de Humaitá, no interior do Amazonas, em combinação com o secretário da pasta. O trabalho investigativo apontou ainda a venda ilegal de aproximadamente 3 toneladas de cassiterita, que é o minério usado na produção de estanho, né? A cassiterita também estava sob custódia da Polícia Civil. Os suspeitos utilizavam empresas de fachadas, isso tudo para ocultar a origem desses valores que eles recebiam, né? Valores ilícitos. O esquema acabou gerando aí prejuízos, inclusive prejuízos significativos ao patrimônio público e também ao meio ambiente, segundo informou a Polícia Federal. E foram também cumpridos esses 11 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra o delegado e também além do sequestro de bens que totaliza aí um valor de 10 milhões de reais. As ações ocorreram simultaneamente aqui em Manaus, na capital amazonense, Itacoatiara e Humaitá, que ambos ficam aqui no interior do Amazonas. Isso tudo visando a coleta de provas e, claro,
a desarticulação desse grupo criminoso. Agora os envolvidos eles vão responder pelos crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar aí até 34 anos de reclusão. A Polícia Civil também se manifestou na manhã de hoje sobre a prisão do delegado Mário Melo durante a operação e que foi realizada pela Polícia Federal aqui em Manaus, né, nesses dois municípios. Em nota, também sem citar aí o nome do delegado, a Polícia Civil afirmou que, abre aspas, não tolera nenhum tipo de desvio de conduta por parte dos servidores, fecha aspas, e afirmou também que a situação vai ser repassada para a corregedoria, como afirma essa nota aqui. Também afirmou aí que, além de Mário, a polícia também informa que está colaborando ativamente com as investigações conduzidas pela Polícia Federal a fim de garantir a elucidação total dos fatos, né? Além de Mário, secretário de Infraestrutura de Humaitá, como vocês falaram, Edivaldo Meirelles, e um advogado que não teve o nome divulgado, também foram alvos dessa operação, como conclui aqui a nota da Polícia Civil. Karime, Carlão. Obrigada, André, pelas informações. E a OAB também, a Ordem dos Advogados do Brasil, informou por meio de nota que a Comissão de Prerrogativas do órgão acompanhou o cumprimento de mandato judicial em desfavor do advogado e que representante do órgão no município prestou toda assistência institucional fiscalizando a legalidade do ato. É isso aí, Carlão. 6:08, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, seguimos para mais um capítulo da venda da Amazonas Energia para a empresa âmbar do grupo dos Irmãos Batista. Agora, um documento apresentado pela empresa Cigás para a Agência Nacional de Energia Elétrica pode impedir essa venda das termoelétricas da Eletrobras, Karime. Carlão, foi o seguinte, uma carta obtida pelo jornal Folha de São Paulo alega que a venda das usinas só pode ser finalizada depois que as dívidas da Eletrobras com a companhia e a Petrobras serem solucionadas. As dívidas chegam a 50 bilhões de reais. Vai ficar difícil, né? A distribuidora controlada pela Termogás de Carlos Soares afirma que há pelo menos 5 processos na Justiça Estadual do Amazonas e 2 na Justiça do Distrito Federal. A estimativa do valor dos conflitos judicializados, e sem resolver essas questões, a conclusão dessa transferência fica, portanto, inviabilizada, Karine. Exato, Carlão, e são valores altos, né? Como você disse, que chegam a 50 bilhões de reais. São 35 bilhões de reais somente com a Cigás, havendo ainda 15 bilhões de conflitos que não foram levados para a Justiça. Só lembrando que em junho a empresa dos Irmãos Batistas arrematou as 13 usinas termoelétricas da Eletrobras, com 12 delas estando localizadas aqui no Amazonas por 4,7 bilhões de reais. A transação precisa de apenas um ato administrativo da ANEEL para ser definitivamente concretizada. 6:09. 18 horas. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local. Bora. Começando com Cíntia Blink, que já está na área, né? Já está aqui com a gente. Cíntia, então, hoje foi o julgamento do prefeito Adail Pinheiro para saber se valeu ou não a eleição municipal de Coari e se Adail é o novo prefeito eleito. Então, ele assume a prefeitura ano que vem. Blink, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Respondendo sua pergunta, sim, ele assume. Mas, até chegar aí, teve muita coisa, viu? Foi uma sessão bastante tensa e com muita... eu tô desligando o microfone. Desculpa, Tranquilos. Juiz Fabrício Marques, é que eu perguntei uma questão exatamente sobre isso enquanto eu estava ouvindo, eu estava apurando. Estamos apurando e aqui ela recebendo a apuração em tempo real no celular dela, gente, é maravilhoso, viu? Esse celular não para. Não, perdão, juiz, eu tenho certeza que eu tô ouvindo a gente, mas daqui a pouco eu volto com ele. É o seguinte, foi uma sessão muito tensa, primeiro começou que a sessão começa meio-dia, essa de hoje, e 9 da manhã já tinha gente lá na frente, já tinha carro de som, já tinha gente manifestando contra e a favor de Adail ganhar. Então, tinha um clima todo diferente essa sessão, né? E todo um peso. Mas começou meio-dia, conforme o planejado. A gente tinha ali a devolução da Marelisa. Eu já tinha falado isso aqui essa semana, que ela traria, né, a juíza que pediu vista. O relator do caso,
Cássio Borges, ele foi a favor de que Adail pudesse sim tomar posse. Por quê? Qual que é toda a questão? Isso que eu queria explicar melhor. Eu mesma demorei um pouco para entender, mas o que acontece? Ele foi condenado por improbidade administrativa. E o ponto não é se ele foi condenado ou não era isso. Era a data em que isso ocorreu. Por quê? Dos resultados dessa condenação é a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Ou seja, ele não poderia se candidatar. Só que, para Cássio Borges, isso ocorreu em 2015, porque saiu o resultado dessa condenação, aconteceu em 2015. Em 2015 também, a defesa de Adail tenta entregar ali um recurso, né, para conseguir mudar esse resultado, e não consegue porque entrega no último dia, mas no horário que não era mais permitido. E aí o resultado final sai em 2019. Por que importa 2015 ou 2019? Porque se a condenação aconteceu em 2015, 8 anos, já se passaram. Então agora ele já poderia se candidatar, a eleição segue o jogo valendo. Para Cássio, isso foi o que aconteceu. Mas aí teve o voto divergente da Mara Elisa, que falou, não, mas não foi em 2015, foi em 2019 que foi transitado em julgado. Então, contando de 2019, ele só vai poder candidatar alguma coisa a partir de 2027. Então, toda a discussão que aconteceu hoje foi sobre essas datas. Sim. E ficou 4-2. O relator teve o voto seguido por outros 3, contra 2, que foi Mara Elisa e Marcelo Vieira. Os 2 votaram que deveria sim ter nova eleição, que não estava valendo. Mas resultado final é que Adail vai sim tomar posse dia 1º de janeiro como próximo prefeito de Quari. E a discussão foi bem acalorada. Quem pôde acompanhar viu que teve ali um bate-rebate, sabe? Teve resposta Sim. o tempo todo. Ainda bem que tem o presidente, porque ele estava controlando os ânimos ali, viu? Foi tão acalorada que foi suspensa, né, Brinque? O candidato derrotado à prefeitura de Quari, que é o Raione Cabral, ele ofendeu o relator da sessão, o Cássio Borges, que você falou agora há pouco. Teve prisão? Como foi essa situação toda lá, Brinque? Certo, era isso que eu estava conversando com o juiz, para entender o que quando acaba o resultado. O Raione Cabral, ele é advogado, mas ele também é parte desse processo. Ele e o outro que concorreu com a Adail. E quando acaba esse julgamento, a sessão ia continuar. Era um dia de sessão normal, só que tinha a pauta ali, o Adail. E quando ele sai, antes de sair do plenário da sessão ali, ele aponta pro Cássio e fala: você é uma vergonha para a Justiça do Amazonas. E fica repetindo isso: você é uma vergonha para a Justiça do Amazonas. O desembargador, presidente, não estava no mesmo ambiente, então ele não ouviu o que aconteceu. E Fabrício Marques, que também é juiz, estava na mesa, relatou o que estava ocorrendo, porque deu para perceber pela transmissão que alguma coisa aconteceu, mas não deu para saber exatamente o que tinha ocorrido ali. Naquele momento, o presidente, então, diz que ele foi detido por flagrante, né, por ter desrespeitado uma autoridade. Então, no prédio mesmo ele foi detido e encaminhado para a Polícia Federal. Na Polícia Federal, ele passa por uma audiência e poderia ir para a penitenciária ou entender que tudo bem, pode liberá-lo. E o que aconteceu foi que entendeu-se que foi um crime de menor potencial ofensivo e, por conta disso, ele foi liberado. E foi isso que aconteceu. Ele chegou, o Raione Cabral. Vamos só lembrar, Raione é aquele que jogou dinheiro em praça pública. Aquele candidato que saiu, estava num carro, né, de som e saiu jogando dinheiro para as pessoas, né? Já teve aí esse episódio que ele chegou a ser detido, alguma coisa assim pela polícia, não é? Por, óbvio, compra de voto. Sim, ele fez a gente ficar famoso aí no Brasil, foi assunto entre o presidente do Tribunal Regional Eleitoral e da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, enfim. Mas ele saiu da Polícia Federal, livre, né, sem precisar ir para a penitenciária, e fez um vídeo já explicando o que aconteceu e disse que não tira nenhuma vírgula. Vamos ouvir o que ele disse. Estamos saindo aqui da sede da Polícia Federal em Manaus,
Viemos prestar esclarecimento sobre os fatos que ocorreram hoje lá no plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e não retirei uma vírgula sequer, como eu prometi. Reafirmei que eu entendo que o Cássio Borges envergonha a Justiça do Amazonas. Não retirei e nem retiro nenhuma vírgula. 18 horas. A gente viu o Raoni Cabral, ele que saiu da Polícia Federal, dizendo que não retira aí nenhuma vírgula, falando isso. No instante em que ele profere aí essas acusações ao Cássio Borges, o juiz apenas sinaliza como não, assim, como desaprovando aquele comportamento. E aí há todo o que tinha que ocorrer, né? Ele foi detido em flagrante, foi levado à Polícia Federal, mas na Polícia Federal, por ser um caso não tão grave, ele não foi levado à penitenciária, ele foi liberto. E ele está muito à vontade para falar que não retira nenhuma vírgula e tudo mais. Não sei se há alguma outra providência que pode acontecer com o advogado, mas por hora o que a gente tem são essas informações. Esse vídeo está nas redes sociais do advogado. Karime, Carlão. Animada essa audiência, essa sessão. Blink, vamos para assuntos mais tranquilos, digamos assim. Para o ano que vem, o prefeito reeleito Davi Almeida, ele vai mudar o secretariado, alguns, como é que vai ser? É isso, o prefeito reeleito Davi Almeida, ele pretende mudar 5 secretarias, já afirmou aí que vai trazer aí uma novidade, trazer uma reforma administrativa, digamos assim. Quais secretarias são essas? A gente está falando de Segurança Pública, Defesa Civil, Meio Ambiente, Esportes e Feiras e Mercados. Essa declaração ele falou ao Estado Político, que é um portal, e vale lembrar que ele anunciou, né, que vai aumentar a guarda municipal, que vai trazer reforço aí no efetivo em 2025, que vai ter mais guardas municipais, chegando a cerca de 1.500 guardas municipais em Manaus. Também fala de um reforço em equipamento para esse efetivo, e ele falou principalmente sobre essa parte da guarda municipal, que eu acho que foi um destaque dentro das promessas que Davi Almeida fez. Mas também vão ter mudanças em outras pastas, como Defesa Civil, Meio Ambiente, Esportes e Feiras e Mercados. E eu vou trazendo mais informação para você conforme esses nomes forem aparecendo. Legal, né? Quem são as novas pessoas que vão assumir essas pastas. Então é isso, eu volto com mais informação para você amanhã. Valeu. Obrigada, Blink, até amanhã. Valeu, Blink, 6h18 agora em Manaus. 18 horas. Legal, continue em 100,7, daqui a pouquinho você confere aqui no programa que o Detran alerta contra golpes sendo aplicados para a renovação da CNH. O nosso assunto é instante. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura para Manaus, em Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para esta sexta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 72% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 99%. Legal, o Rio Negro encheu 8 centímetros e hoje chegou a cota de 14 metros e 15 centímetros no Porto de Manaus. Desde o mês de novembro, o rio já subiu 1,78 centímetros. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje a nossa entrevista do dia, nós vamos conversar com o deputado federal Sidney Leite, do PSD. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao 18 horas. Tudo bem? Boa noite, deputado. O senhor nos escuta? Parece que não. Tá tudo ok aqui. Tá tudo ok aí? Boa noite, deputado. O senhor nos escuta? Nós vamos ajustar, Carlão, essa entrevista e até lá a gente vai falar sobre esse golpe que o Detran Nacional está alertando aos consumidores para esse possível golpe. E é justamente a respeito da CNH. De acordo com a Associação Nacional dos Detrans, os casos da fraude já foram registrados em 18 estados e no Distrito Federal, como explica o repórter André Meirelles.
Criminosos estão enviando mensagens falsas por SMS que alegam uma suspensão em andamento da CNH ou multa da Carteira Nacional de Habilitação. As vítimas são direcionadas para sites fraudulentos que imitam um portal do governo federal, solicitando dados como CPF e pagamento de taxas inexistentes. Segundo a Associação Nacional dos Detrans, casos já foram registrados no Amazonas e 17 estados e no Distrito Federal. O esquema começa com SMS informando sobre a suspensão da habilitação, redirecionando a vítima para um site falso que imita o portal gov.br. No site fraudulento, são solicitados dados pessoais, como CPF, nome completo e data de nascimento. Além disso, uma falsa taxa de regularização é gerada e o pagamento acaba sendo direcionado aos golpistas. O alerta reforça a importância de verificar informações apenas nos canais oficiais. Esses golpes utilizam táticas sofisticadas para parecerem legítimos, inclusive exibindo informações reais das vítimas. Os Detrans destacam que nunca enviam notificações por SMS e o contato oficial é feito apenas pelos canais oficiais, como explica o presidente da Associação Nacional dos Detrans, Givaldo Vieira. A orientação básica é o seguinte: procurar não abrir links. Geralmente, se o Detran se comunica, manda uma mensagem, um alerta, aí você deve conferir, o cidadão deve conferir pelo veículo oficial do órgão. E no caso da página nacional, né, do Senatran, tem um aplicativo oficial que é a Carteira Nacional de Trânsito, onde a pessoa de forma segura pode verificar débitos dos seus veículos, gerar ali o boleto, enfim, o documento para o pagamento da forma segura, e ali também verificar se ele tem alguma pendência, algum processo, pontuação na sua habilitação. Uma forma de saber que a mensagem direciona para um site falso é observar a URL. Se não tiver o domínio gov.br, não pertence a um órgão oficial de trânsito. Em caso de dúvida, é possível consultar os canais oficiais ou entrar em contato com o Departamento de Trânsito do Estado para verificar a veracidade das informações, como explica Givaldo Vieira. Sempre procurar os canais oficiais dos órgãos, inclusive evitar buscar os órgãos de trânsito em pesquisa nesses sites de busca, porque muitos patrocinam ali, e quando você faz a pesquisa, acaba aparecendo uma opção ali rapidamente. É bom você ter o endereço correto do órgão com o qual você se relaciona, digitar diretamente para que sua chegada a esse veículo oficial seja de forma protegida. Givaldo Vieira alerta ainda que, para se proteger de qualquer golpe que envolva os Detrans, a recomendação é que a pessoa ignore qualquer aviso que chegue referente ao órgão por SMS, pois nenhuma unidade estadual envia notificação, seja por SMS, e-mail ou aplicativo de mensagens. Mas o Detran não pede essas informações, então a pessoa deve evitar, porque pode haver roubo dos dados. Então, a orientação é não acessar esses links, não informar dados e muito menos fazer pagamentos através desses alertas. Procure o site oficial, o aplicativo oficial do órgão, e lá dentro, de forma segura, se tiver algum débito, vai poder gerar o pagamento e ter assim o seu veículo em dia sem passar pelo risco de perder dinheiro ou ter seus dados roubados. Em caso de dúvidas, o usuário pode acessar o site detran.am.gov.br ou ir até uma unidade do departamento mais próxima. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 24 minutos. Carlão, vamos para a entrevista do dia? Bora, entrevista do dia agora. Entrevista do dia. Hoje vamos conversar com o deputado federal Sidney Leite, do PSD. Boa noite, deputado. Bem-vindo. Agora o senhor nos escuta? Boa noite. Agora Bem... ok. Tudo bem, deputado. Seja bem-vindo às 18 horas. Então, nós estamos acompanhando os debates, é claro, sobre a Zona Franca de Manaus na reforma tributária. Tivemos uma audiência pública essa semana com representantes da indústria e comércio aqui do Amazonas, em Brasília. O senhor está otimista mesmo que os benefícios da Zona Franca vão ser preservados nessa reforma, ô deputado? Olha, eu entendo o seguinte: nós tivemos, do ponto de vista da PEC, grandes avanços e conquistas para manter a competitividade. Na regulamentação na Câmara, nós tivemos alguns setores da indústria prejudicados e do comércio. E nós
estamos dialogando com o relator, que é o senador Eduardo Braga, no sentido de fazer essa reposição, porque em momento algum, nós da bancada do Amazonas planteamos algo a mais. Algo que sempre ficou muito claro, inclusive isso na conversa com o presidente Arthur Lira, haja vista. Esse grupo de trabalho que ele designou, não havia figura do relator, algo muito estranho, certo? E nós tivemos ali alguns embates e esses setores saíram não como nós havíamos pleiteado e negociado, tanto com ele quanto com o governo. E há, sim, né, no Senado a expectativa de que nós vamos manter. Agora, nós só estamos acompanhando para saber se essa votação do Senado ocorrerá este ano com tempo de voltar para a Câmara nesta legislatura desta mesa diretora, ou virar ano que vem, porque isso faz uma diferença. Parece que não, haja vista que é a mesma composição dos deputados, mas há diferença porque nós teremos troca, tanto no comando da Câmara quanto no comando do Senado. Então, nós estamos acompanhando, vendo, né, esse trabalho do senador Eduardo Braga no sentido dessa relatoria. Temos discutido e conversado, inclusive, com o corpo técnico que tem assessorado a bancada, no sentido de, no Senado, nós buscarmos essa recomposição daquilo que nós perdemos nessa última votação, para que a gente possa buscar, lutar e garantir e manter na Câmara dos Deputados. Inclusive, no diálogo da bancada dos deputados federais com o candidato Hugo Mota, foi algo que eu levantei e coloquei essa preocupação para ele. Por quê? Porque quando da votação da PEC, né, que o governador Tarcísio levantou aquela questão de vantagens em relação à substituição do IPI, né, haja vista que o deputado Hugo Mota é do mesmo partido do governador Tarcísio, nós dialogamos e conversamos com ele, tanto é que no último momento foi retirado o destaque do republicano para que nós não tivéssemos dificuldade durante a votação da PEC da reforma tributária. Então, esse foi o assunto de pauta da reunião da bancada com o candidato Hugo Mota. Haja a possibilidade de voltar do Senado no próximo ano, no ano de 2025, nós já teremos uma próxima mesa que com certeza será ele como presidente da Câmara. E nós tratamos disso para garantir isso. E nos colocamos à disposição para dialogar, conversar tecnicamente, no sentido de mostrar o que representa o modelo para a região e o que é o modelo. Inclusive, fiz questão de destacar o seguinte: a reforma que hoje a tributação é na origem, ela passa a ser tributada no destino. E com isso, mesmo com o fundo de compensação, nós perdemos receita. O governo do Estado perde receita. Então, nós não somos óbvios no sentido de votar a reforma tributária, de simplificar a tributação, de o Brasil voltar a ser competitivo, principalmente na indústria, e de melhorar o ambiente de negócio e diminuir o custo. Mas nós queremos manter as vantagens comparativas, tanto da indústria quanto do comércio na cidade de Manaus, que, diga-se de passagem, essas vantagens do comércio refletem diretamente no interior do Estado. Agora, deputado, nessa audiência pública também participou o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, que é o Bernardo Api. O senhor concorda que foi uma presença importante aí para entender um pouco mais sobre a Zona Franca e ouvir as demandas do polo industrial, esclarecer aí para ele a situação? Carlão, o Bernardo Api, ele faz um jogo, né, de bate e esconde. Ele é contra a Zona Franca de Manaus, ele é contra o modelo de incentivo fiscal, certo? Isso ele tenta esconder, mas não consegue. Tanto é que nessa questão da Câmara ele foi o pivô disso tudo, né, querendo justificar que os números que nós apresentamos estavam errados. Então, é algo que a gente tem buscado tratar via ministro da Fazenda, né, e dialogado no conjunto político, porque se nós dependermos do Bernardo Api, a gente reduz as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Desde o primeiro momento, ele põe isso como um problema para o país. Mas quando a gente vê os números de incentivo fiscal do norte do Brasil comparado ao sudeste, por exemplo, nós ficamos muito aquém, certo? E se a gente comparar por região, o nosso objetivo não é ser contra, jogar região contra região,
mas hoje o PIB da indústria é o maior beneficiado com a reforma tributária do ponto de vista do ganho. É o Sudeste e o Sul do Brasil, que juntos representam em torno de 72% do PIB da indústria. E, com certeza, terá um reflexo maior. Não só isso, é a maior concentração populacional, tem a melhor infraestrutura de logística, como também de tecnologia e o maior investimento de pesquisa. Diga-se de passagem, no Brasil, 80% dos recursos da pesquisa vem do poder público, via instituições como universidades e por aí afora. Então, esse ganho se concentrará. Isso terá uma concentração. Por isso, a nossa preocupação não só na perspectiva no que diz respeito ao Amazonas, mas de nós termos modelos de desenvolvimento regional para não haver uma concentração de riqueza em detrimento da miséria do Brasil, que é um país extremamente desigual. Então, você tem um centro-oeste que fura, né, essa perspectiva em função do agro. Mas se nós não tivermos esse cuidado, essas próprias regiões é ruim. A outra preocupação que a gente tem, Carlão, que tem passado assim ao largo dessa discussão, é que você tem a eliminação de alguns impostos que são fundamentais para manter o equilíbrio de contas públicas de municípios e estados. Por exemplo, o IPI, ele é base do FPM e do FPE, que é um dos componentes do Fundeb, certo? E até agora o governo não encaminhou e não discutiu como será a repartição e o que irá compor a distribuição do FPM e do FPE no que diz respeito ao IPI. O outro imposto é imposto de renda. A outra questão, né? E agora essa proposta que veio à tona, já existe um projeto de lei do deputado Reginaldo, mas agora com a PEC do 6-1, né? 6 versus 1 dos direitos de trabalho, que tomou conta das mídias sociais, nós temos uma discussão aí que é a questão da desoneração da folha, né? E a diminuição do que foi aprovado na Câmara, da regulamentação da reforma tributária, do valor desse imposto que ficou muito alto, mesmo lá atrás tendo tido uma trava. Por quê? Se nós não discutirmos a reforma da renda e patrimônio, vai continuar o pobre e o trabalhador, principalmente a população de baixa renda, pagando mais imposto em função da sua renda do que as outras faixas da sociedade, principalmente, né, a classe média e a classe média alta. Então é algo que nos preocupa, no sentido de que a gente não fique refém disso, e esse fundo de compensação, que tem uma previsão de 40, 50 anos, ele não será suficiente se nós não melhorarmos também a distribuição de investimento, principalmente em infraestrutura e logística no nosso país. Certo, deputado. Agora, ontem na Câmara, a Câmara aprovou a proposta que regulamenta regras de transparência para as emendas parlamentares ao orçamento. O senhor acredita que o texto aprovado é um avanço para se ter mais controle, mais transparência a respeito desse dinheiro, deputado? Essa discussão, ela começa por duas coisas. A primeira é o que se apelidou, vamos dizer assim, de emenda PIX, que é uma transferência fundo a fundo. Você pega do direito que o parlamentar tem 50% da emenda individual, né, porque os outros 50% são obrigados a investir na saúde, você pode fazer uma transferência voluntária. E por que isso surge? Porque projetos de obras, de infraestruturas em geral, obra civil, invariavelmente passa pela Caixa Econômica. E a Caixa Econômica tem se mostrado ao longo desse tempo, no mínimo, incompetente, porque se passa 3, 4 anos para começar uma obra e que você possa executar. Na nossa região, com a janela do verão muito curta, isso fica mais difícil. Mas eu entendo que precisamos ter transparência, precisamos ter projetos, precisamos ter esses indicadores. O outro é aquele orçamento secreto, certo? E o que foi votado, na minha humilde opinião, continua do mesmo jeito. Por quê? Porque agora virou emenda de comissão e você não identifica o parlamentar que está destinando. Ou seja, você pega, por exemplo, um partido composto por 50 parlamentares
Ele faz uma ata e diz, eu vou indicar o dinheiro na saúde, vai lá o recurso de 10 milhões para a saúde. Mas não diz que aquele parlamentar indicou aquele recurso para onde foi e o que foi, né? É lógico que no decorrer do processo você terá todo o empenho, o convênio devidamente acompanhado e aplicado, mas não tem o autor desse recurso. Então, acaba que fica no limbo. Por isso eu fiz uma manifestação da outra votação solicitando que nós melhorássemos o projeto no sentido de que o autor dessa emenda aparecesse. Eu acho que não há dificuldade nenhuma. Seja o deputado ou o senador, tem que aparecer de quem está destinando o recurso, para onde está destinando, da onde é o recurso e para onde vai esse recurso. Exatamente a ser aplicado. Então eu entendo que o que foi votado, por mais que o governo sancione e o Supremo concorde, ele não soluciona na integralidade essa questão da transparência. Por quê? Porque as emendas individuais e de bancada isso já tem, mas nessas emendas que substituem o orçamento secreto, continua esse vazio. E nós não queremos a transparência plena, nós queremos uma transparência parcial, certo? Mesmo que ela não seja uma emenda impositiva. Significa o quê? Que o governo paga se quiser. Mas nós entendemos que nós precisamos e a sociedade merece que a gente tenha essa transparência de forma plena. Quem é o parlamentar, quanto e como e para onde ele está indicando. Tá certo, exatamente. Deputado, muito obrigada pela sua participação, deputado, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Muito obrigado. Um abraço. A gente que agradece. Boa noite. Conversamos com o deputado federal Sidney Leite, do PSD. Agora 6h37, você é no melhor mix do Brasil. 18 horas. A gente já noticiou aqui o valor que o contribuinte do Amazonas, que nós já pagamos aí de imposto para o Estado. Até julho somou 22,2 bilhões de reais. Um valor 19% maior do que nós pagamos, hein, Karime, no ano passado. Aumentou. Eu me sinto até rica, viu, Carlão? Ó, indo para a esfera nacional, gente, você sabe quanto o governo federal já arrecadou? Pois é, segundo a Receita Federal, de janeiro até outubro desse ano, chegou a 2,2 trilhões de reais. A repórter Nathalie Moraes está com esses dados e conversa com a gente ao vivo agora no 18 Horas. Nathalie, esse valor nacional de 2,2 trilhões de reais, você me disse que é o maior valor já arrecadado desde 1995. O brasileiro tá rico? Boa noite. Karime, é tanto dinheiro que é tipo caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Mas assim, desde o ano de 1995, começou, né, a ser monitorada toda essa questão da arrecadação. E aí agora a gente bateu aí esse recorde, ultrapassando aí a barreira dos 2 trilhões de reais ainda no mês de outubro. Esses dados, eles foram divulgados nessa quinta-feira pela Receita Federal. E é claro, né, que causaram todo um rebuliço aí na nossa economia. Todo mundo ficou bem assim, e aí? Pra onde é que tem tanto dinheiro? A gente tá tão rico assim, quer dizer que o nosso país está arrecadando trilhões? Pois onde é que tá sendo investido tudo isso, pronto, né? Cadê? A gente quer saber. Cadê saúde, educação e por aí vai. Também, nem porque não sabe. E aí, né, só no mês passado, pra gente ter uma ideia, mais de 247 bilhões de reais foram arrecadados. A gente tem aí um acréscimo de mais de 9,7%. O mês de outubro também foi o mês com maior valor, o mês que mais arrecadou dinheiro na história, ainda desde a série histórica iniciada lá no ano de 1995. Nesses primeiros 10 meses, né, a gente teve essa arrecadação aí trilionária, que representa realmente um resultado recorde. Vários dados, né, da economia, do mercado de trabalho, que estão aquecidos, podem ser alguns dos fatores que têm puxado aí para essa arrecadação recorde. A gente conversou com a professora e doutora em economia, Denise Kassama, ela que é presidente, né, do setor de economia aqui no nosso estado, e ela explicou pra gente um pouco mais o que significa aí todos esses trilhões, né? Porque é difícil pra gente entender, Karime. Cadê esse dinheiro, né? Cadê esse dinheiro? Vamos ouvir aí o que diz a especialista. Esse resultado, ele reflete, em primeira instância, o crescimento da economia brasileira. Mesmo com essa taxa de juros terrível, a economia está crescendo e
reflexo está aí na tributação. Se a gente cruzar com essa informação com a questão da redução do nível do desemprego, significa que mais pessoas estão trabalhando, portanto, têm renda e consomem. Se elas consomem, se esse aumento de consumo cresceu no comércio, significa que o comércio está demandando mais da indústria. E a indústria está produzindo mais. Produz, vende, fatura e recolhe os tributos em cima. O comércio vende, recolhe os tributos sobre as suas vendas. E aí, portanto, a gente tem um cenário aí de crescimento econômico e uma boa arrecadação. 18 horas. Olha, a gente ouviu aí a fala da economista, né, a Denise Cassama, trazendo pra gente aí os detalhes dessa arrecadação recorde. Só pra gente ter uma ideia, né, a receita da Previdência subiu quase 6% agora em 2024. E aí os dados da Receita Federal mostram pra gente que isso é por conta realmente do crescimento da massa de salários. Os impostos pagos também pelas empresas, né, aquele famoso PIS, PASEP e CONFINS, também aumentou em mais de 20% este ano. Segundo dados, né, do produto da Receita Federal que foram divulgados hoje, só o Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, cresceu em 1,4% agora em 2024, levando o governo federal aí a revisar toda a projeção de crescimento, que para este ano é prevista em mais de 3,2%. Vamos ver o que isso daí vai refletir, se ano que vem a gente vai ter melhoria, porque a gente está pronto para receber as graças, né? Pagando a gente tá direitinho, né? Certinho, né? Boa, Nathalie, obrigada pelas informações. Valeu, boa Nathalie. Noite. Boa, 6h42. 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,75%, cotado aos R$5,81. O euro fechou em queda de 0,27%, cotado aos R$6. O Bitcoin registrou alta de 4,16%, cotado a R$571.194. O Ibovespa fechou em queda de 0,71% aos 127.298 pontos. O levantamento revelou que a inadimplência no Brasil atingiu 68,11 milhões de consumidores em outubro desse ano. Esse número é alto também aqui na região norte. O aumento foi de 0,77%, como explica o repórter André Meirelles. O indicador de inadimplência realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, aponta que 4 em 10 brasileiros adultos, representando 41,23%, estavam negativados em outubro deste ano, o que representa 68,11 milhões de consumidores. Em comparação com outubro do ano passado, o percentual de inadimplentes do Brasil teve crescimento de 1,13% em outubro deste ano. Na passagem de setembro para outubro, o número de devedores cresceu 0,94%. A inadimplência na região norte aumentou 0,77% em outubro deste ano com relação ao mês anterior e 0,25% com relação a outubro do ano passado e alcançou 5,98 milhões de consumidores ou 43,46% da população adulta. A economista Michele Aracati explica os principais motivos de inadimplência. Isso acontece principalmente quando aquela pessoa ou aquela família não tem um planejamento financeiro, ou mesmo quando eles não têm uma reserva de emergência. É muito importante a gente falar nesse momento da educação financeira, porque como nós vimos no período da pandemia, muitas famílias viviam apenas do salário e no momento em que eles perderam o seu emprego, elas ficaram desassistidas. Michele Aracati destaca que o cartão de crédito é um dos maiores vilões da inadimplência para o consumidor. Uma das grandes observações que eu faço em relação ao cartão de crédito, que também é um dos grandes responsáveis aí pela inadimplência, é justamente você evitar parcelas muito longas, porque você acaba comprometendo muito tempo do pagamento naquela única conta. Uma boa oportunidade para sair do mapa da inadimplência é a renegociação de dívidas, que pode ser feita com o Serasa Limpa Nome até a próxima sexta-feira. A renegociação permite que os consumidores escolham a data de vencimento e o número de parcelas
parcelas para as quitações de dívidas, com descontos que podem alcançar até 99%, como explica o porta-voz da Serasa, Luiz Rabi. Oferecendo descontos que superam os 90%, né? Então é uma oportunidade que as pessoas têm, né, para conseguir colocar em dia a sua situação e começar 2025 com o nome limpo. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h46, você era o melhor Mix do Brasil. Nós vamos para as principais notícias de Brasília. 18 horas. Polícia Federal indicia o ex-presidente Bolsonaro, o general da Reserva do Exército, Braga Neto, general da Reserva do Exército, também Augusto Heleno. O relatório final da investigação da Polícia Federal cita golpe de Estado. De acordo com a Polícia Federal, o relatório final foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal com o indiciamento de, ao todo, 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O governo federal informou que os resultados finais do concurso público nacional unificado devem ser divulgados no dia 11 de fevereiro de 2025. Inicialmente, os resultados seriam divulgados hoje. União firmou acordo judicial para garantir a continuidade do concurso a partir da reabilitação de 32.260 novos candidatos para a correção da prova discursiva. Todos os candidatos já habilitados permanecem no certame. Agora são 6h47 e você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Agora, falando de saúde, os postos de vacinação no Amazonas já estão usando a dose injetável como reforço da vacina contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, Karine. Então, Carlão, essa versão injetável agora substitui as famosas gotinhas. A ação faz parte da estratégia de erradicação da doença em todo o país. No Amazonas, a cobertura vacinal alcançou 94% em 2024. A repórter Nathalie Moraes atualiza pra gente mais informações a respeito dessa mudança. A dose injetável como reforço contra a poliomielite e a paralisia infantil já está disponível nos postos de vacinação aqui no Amazonas. A vacina inativa contra a polio substitui a vacina oral, conhecida como gotinha. Essa substituição segue a continuidade do processo de acabar de vez com a doença em todo o país. A Secretaria de Estado de Saúde, através da Fundação de Vigilância, coordena as estratégias de vacinação e também supervisiona as equipes de vacinação municipais para ampliação dessa cobertura, que ao longo deste ano chegou à marca de 94%. Segundo a Ângela Desirê, gerente de imunização do Departamento de Epidemiologia da FVS, a exclusão da famosa gotinha do esquema vacinal foi baseada em evidências científicas para a proteção contra a doença, seguindo os critérios do Ministério da Saúde. Agora, o esquema de vacinação mudou para que as nossas crianças fiquem mais protegidas contra essa doença. Então, pais, mães, responsáveis, levem suas crianças na sala de vacina mais próxima de sua residência. Hoje já estamos trabalhando com o esquema de vacinação de 3 doses, que inicia aos 2 meses, 4 meses e 6 meses. E antes nós tínhamos 2 doses de reforço com a gotinha. Agora nós só temos 1 dose com a vacina poliomielite inativada, que é injetável, mais segura e mais eficaz e vai garantir a saúde das nossas crianças. O esquema vacinal anterior contra a poliomielite era formado por 3 doses, 2, 4 e 6 meses de vida, e 2 doses de reforço da gotinha aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Com a exclusão da vacina anterior, agora é necessária apenas 1 dose de reforço aos 15 meses. A vacina VIP, administrada via intramuscular, é gratuita e já está disponível nos postos de vacinação dos 62 municípios aqui do Amazonas e, é claro, que na nossa capital também. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h50. 18 horas. Esporte. Nós vamos
agora com o Giro Esportivo. Conselho do Corinthians convoca a reunião para votar o impeachment de Augusto Melo. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, convocou os conselheiros para a votação. A reunião extraordinária será em 28 de novembro e às 18 horas lá no Parque São Jorge, Karine. Daqui a pouco, viu, Carlão? Augusto Melo tomou posse no início desse ano e tem mandato até o dia 31 de dezembro de 2026. O pedido de impeachment faz parte de um processo de investigação na Comissão de Ética do clube para averiguar o contrato de patrocínio com a Vaidbet. Palmeiras dobrou as chances de vencer o Brasileirão após a 34ª rodada. O time conseguiu uma virada suada contra o Bahia e ainda contou com o empate do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Com isso, a diferença de pontos entre o líder e o vice-líder caiu para 2 pontos. E aqui na nossa terrinha, o Copa Seste Senat 2024 vai ter final aqui em Manaus com a presença do ex-jogador Petkovic, ídolo do Flamengo. Show de bola, Pet. Maravilhoso, hein? 4 times no masculino e outros 4 no feminino disputam a semifinal nessa sexta-feira. A decisão acontece no sábado, no Clube do SESI, lá na Zona Leste, aqui da capital. Olha só, hein, Karine, o Natal se aproxima, época que o movimento no comércio fica mais intenso. Muitas pessoas aproveitam a data, inclusive, para presentear o próximo. Olha o amigo oculto aí, Carlão. Seja um amigo ou familiar, né? Serve também. Né, é muito presente. O que vale é a intenção, sem dúvida. E o presente também é legal, né? Um levantamento realizado, Carlão, pela FEComércio aqui do Amazonas mostrou que 96% dos entrevistados pretendem sim comprar presentes nesse fim de ano. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes da pesquisa. Faltando um pouco mais de um mês para o Natal, a pesquisa de intenção de compras do consumidor realizada pelo Instituto FEComércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas mostra que para a festa natalina deste ano, 96% dos consumidores amazonenses pretendem ir às compras. Os dados revelam que vestuário, calçados e perfumaria e cosmético e brinquedos estão entre os itens mais procurados para presentear. Para as compras presenciais, 37% dos consumidores aqui de Manaus têm preferência pelos shoppings, seguidos aí do centro da cidade e também as lojas de bairro. A forma de pagamento mais utilizada é à vista, segundo 52% dos entrevistados, com destaque aí para o uso do Pix, que cresceu 40% em comparação ao ano passado. Os gastos variam de R$80 até acima de R$400, como destaca o presidente da FEComércio no Amazonas, Aderson Frota. Então, 72% das pessoas entrevistadas disseram que vão dar presente variando entre 80 e 250. 15% vão dar de 250 e R$1 a R$400 e 13% acima de R$400. De acordo com a pesquisa, os principais destinatários dos presentes são pai e mãe, filhos e afilhados e enteados, irmãos, cônjuge, namorado. Para a escolha dos presentes, mais de 30% dos entrevistados são influenciados aí pelo preço, seguido da qualidade dos produtos e também pelo atendimento e a disponibilidade imediata dos produtos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Ministério Público da Fazenda aumentou em 3,2% para 3,3% a estimativa de crescimento da economia brasileira nesse ano. Os dados são do boletim macrofiscal divulgado nesta segunda-feira pela pasta, Karine. E em relação à inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a previsão avançou de 4,25% para 4,40%. Mix. Olha só, em 20 anos, o número de lares urbanos com internet passou de 13% para 85%. Nas áreas rurais, o índice hoje é de 74%, hein? Boa Carlão, cobertura. É boa cobertura. Esses dados fazem parte da pesquisa TIC Domicílios, do Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação.
Olha só, pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes confirma que no Brasil as rodovias administradas pela iniciativa privada estão em condições amplamente superiores a administradas pelos governos, Karine. E um detalhe, entre as 10 melhores rodovias do país, 9 são concedidas à iniciativa privada e estão localizadas no Rio de Janeiro e São Paulo. As 10 piores estão todas sob gestão pública. Bom, pesquisa realizada pela Online Curriculum, plataforma de currículos online, revelou que 38% dos brasileiros trabalham atualmente como freelancers, Karine. Então, essa pesquisa também revelou que 23% desse total atuam de forma paralela ao trabalho principal. Freelancer é aquele que trabalha de forma independente, prestando serviços sem relação empregatícia de emprego. Uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica revelou que 25% dos celulares do mercado são vendidos ilegalmente e os dados são do último trimestre de 2023. Bom, os aparelhos considerados ilegais são aqueles, claro, fruto de contrabando e roubo, que não tem registro na Anatel, garantia dos fabricantes e que não passaram por testes de segurança. Agora 6h56, você no melhor mix do Brasil. Agora nós vamos conferir outros destaques do dia. 18 horas. Eleições no Uruguai. O candidato de centro-esquerda, Yamandu Orsi, tem maioria das intenções de voto, 51,8%. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que usou o novo míssil balístico de médio alcance contra a Ucrânia. Tribunal de Haia emite mandado de prisão contra Netanyahu. O presidente da Argentina quer tirar de Buenos Aires órgãos de direitos humanos do Mercosul. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A informação de que o governo federal estuda um contrato permanente de fiscalização ambiental trouxe nova esperança para a recuperação da BR-319. A fiscalização permanente abre a possibilidade de um duro combate aos criminosos que causam danos ambientais à floresta no entorno da estrada. O plano do governo prevê fiscalização com monitoramento eletrônico e também controle de tráfego. A ideia é evitar que a recuperação da estrada acelere o desmatamento em uma das áreas mais sensíveis da Amazônia. Se o projeto avançar, coloca fim a um conflito que já leva alguns anos, com muitas promessas e nenhuma solução. Hoje, os brasileiros pagam 200 milhões de reais por ano para manter uma estrada que lhes serve muito pouco e que, mesmo sem asfalto, tem servido para criminosos destruírem a floresta. Karine, temos a saideira aí, Karine? Temos sim, gente. Está dando o que falar. É o concurso da Câmara Municipal de Manaus. Os gabaritos individuais do concurso vão ser republicados, viu? Vamos lá. A Câmara Municipal de Manaus anunciou que, por meio da comissão de concurso, solicitou ao Instituto Acesso, responsável pela organização do concurso público de 2024, a republicação dos gabaritos individuais das provas nos níveis médio e superior. Além disso, a Câmara Municipal de Manaus pediu a abertura de um novo prazo para que os candidatos possam apresentar recursos. 6h59, você no melhor mix do Brasil. Finalizamos, hein, Karine? Mais uma edição do 18 horas. Boa noite para você e para os nossos ouvintes. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.